Neste vídeo vou mostrar para vocês como uma pequena mudança na composição pode melhorar muito a sua fotografia, deixar ela bem mais com aquela cara de profissional, deixar ela mais interessante. Se você já pesquisou um pouquinho de composição, você já deve ter ouvido falar da regra dos terços. Ela é uma forma de composição muito usada, principalmente porque funciona. Você consegue perceber a diferença na composição na hora ali, logo de cara, só de você olhar, só de você mudar a composição. E ela é usada na fotografia, ela é usada na pintura, ela é usada no cinema, e vale muito a pena você começar a pensar nisso na hora que você vai fotografar. E a ideia é muito simples. Você divide o seu fotograma, né, o seu quadro ali, em 3 partes. Pode ser na horizontal ou ele pode ser na vertical. Vai depender de como está o assunto, né? Por exemplo, quando você tem uma imagem onde, por exemplo, de paisagem, onde você tem uma linha do horizonte, que é bem fácil de você visualizar. A ideia é você colocar essa linha do horizonte ou no terço de cima ou no terço de baixo. E qual que é a ideia? É você dar ênfase ou para a parte de cima ou para a parte de baixo. Por quê? Porque quando você coloca a linha do horizonte no centro, você faz a foto ficar muito equilibrada, né? Ela fica um pouco monótona, né? Então quando você divide em terços, você acaba dando mais atenção, né, para um lado ou para o outro. E aí vai depender muito daquilo que você está fotografando, né? Se vale mais a pena você colocar a parte de cima maior ou a parte de baixo. E aí vamos ver uns exemplos aqui, ó. Nessa foto, por exemplo, eu coloquei 2 terços da parte de cima e 1 terço a parte de baixo. E por que eu fiz isso? Porque quando eu coloquei 2 terços da parte de baixo, eu achei que o lago ali não estava chamando tanta atenção. Então ficou mais interessante colocar 2 terços para cima. Se eu tivesse fotografado com essa linha, né, de divisão no centro, ia ficar muito equilibrado e não ia chamar atenção nem para um lado nem para o outro. Essa sequência de foto aqui é interessante para mostrar isso. Ó, essa primeira foto eu coloquei a linha do horizonte no centro. Então você pode ver que está exatamente assim, metade com a parte do céu e metade com a parte, né, de baixo. E aí ela ficou bem equilibrada. E eu não achei interessante, eu queria que chamasse mais atenção, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 terços com a parte de cima e usei 1 terço a parte de baixo. Só que nesse caso eu achei que a parte de baixo ela era mais interessante do que a parte de cima. Então, não sei, não gostei. E aí eu fiz uma terceira foto onde eu coloquei 2 terços a parte de baixo e 1 terço a parte de cima. E como tem muito mais detalhe embaixo, eu achei que esta foto ficou mais interessante do que colocando o céu em 2 terços. Eu trouxe essa sequência de fotos porque eu achei interessante também contar a história. Aqui é no Pantanal e eu tinha acabado de acordar e eu vi que o sol estava nascendo e fui correndo, peguei minha câmera e falei, vou fazer a foto desse nascer do sol. E aí essa primeira foto eu fiz, enfim, a primeira foto que eu fiz mesmo, na vertical, eu fotografei e aí, enfim, eu não gostei, não dá para ver direito aqui, mas tem uma cerca embaixo, né? E eu falei, não, eu quero ir lá, pegar o sol entre aquelas 2 árvores. Então eu passei a cerca e fui para lá. E aí eu fiz esta foto. O que acontece? E eu achei que a ideia era tentar centralizar mesmo o sol, só que eu achei que ficou muita parte escura embaixo, que não tem informação. Então eu não achei que ficou tão interessante, né? Ficou essa silhueta, né, das árvores que eu achei que ficaram legais, mas ficou aquilo que eu falei, né, meio equilibrado. Então eu usei a regra dos terços. Eu coloquei a parte, né, do chão em 1 terço e a parte do céu em 2 terços. Eu achei que ela ficou bem mais interessante do que a outra. E aí eu esperei um pouco mais e aí eu fiz essa outra foto onde a nuvem, né, ela ficou bem no meio ali do sol. Eu achei que ela ficou bem bacana. E aí foi essa a foto que eu mais gostei. E eu consegui deixar ela um pouco mais, chamar mais atenção usando a regra dos terços. E aí eu fiz uma outra brincadeira que foi isso daqui, que foi colocar o sol ali, né, uma moldura na árvore, só que aqui também eu estou usando regras dos terços, né, que eu usei ali, né, a divisão do horizonte e também eu coloquei a árvore do lado direito, né, então eu usei
o terço do lado direito. Então também utilizei a regra dos terços tanto na horizontal como na vertical. E aqui é no mesmo dia, né, um pouquinho depois, aí tinha os cavalos estavam ali, né, pastando, e aí eu fiz essa foto também brincando com a regra dos terços, né, deixando um terço a parte de baixo e 2 terços de céu. Mais uma foto de exemplo. Aqui eu quis fazer uma foto e eu quis usar a moldura também das árvores, né, os galhos das árvores, criando uma moldura aqui para a paisagem. E nessa primeira foto eu estava mais preocupado com os galhos, né? Então eu fui ajeitando ali, quando eu acertei a minha composição eu tirei a foto. Só que aí eu vi que eu acabei deixando o horizonte no centro. Aí eu pensei, pô, deixa eu ver se usando a regra dos terços também ia ficar bacana. Foi o que aconteceu nessa segunda foto. Eu mantive ainda ali os galhos, mas aí eu equilibrei, né? Equilibrei não, eu tirei do equilíbrio, né? Usando os terços. Particularmente eu gosto mais dessa segunda foto. Eu acho que tem um primeiro plano aqui, né? Que também acaba fazendo um terço embaixo. E aí tem a praia no terço do meio e o céu no terço de cima. A regra dos terços, por mais que o nome é regra, né? Não existe regra na fotografia, não existe regra na composição. Não significa que essa é a melhor composição, mas foi uma composição que eu gostei, né? Então, tem muito do que você gosta, né? Do que você quer passar de mensagem, de informação. Então, nesse caso, entre a primeira e a segunda, eu gosto mais dessa. Mas, como eu falei, não existe regra, né? Mas isso aqui é um princípio de composição que pode ajudar muito as suas fotos ficarem melhores, parar de ficar tão, sabe, sem graça, trazer algum impacto, né? E você pode fazer isso usando a regra dos terços. Aqui tem uma sequência de umas fotos que eu fiz para uma empresa chamada EMAI, que é uma empresa de fornecimento de energia aqui de São Paulo. Eles me contrataram, né, para fazer fotos que iam fazer parte de um livro de 25 anos da empresa. E aqui eu estou fotografando na Guarapiranga e eu queria fazer uma brincadeira aqui com esse corrimão, né? E aí eu achei interessante essas linhas do corrimão. E aí eu acabei fazendo algumas fotos, né? Então, a primeira foto que eu fiz foi essa aqui, ó, que ela estava bem centralizada, né? Então, a linha do horizonte ficou bem centralizadas e tem essas linhas que guiam o olhar lá para a casinha, e tem as duas pessoas andando. Achei interessante, mas achei que ficou muito equilibrada, né? Na verdade, eu me enganei. A primeira foto que eu fiz foi essa daqui. Foi com a linha do horizonte em cima. Então ficou um terço em cima e 2 terços embaixo, né? Eu achei que ficou uma foto bem bacana, e aí eu acabei fazendo essa segunda centralizada, porque eu queria sentir o impacto que ia ficar centralizado, exatamente para deixar muito equilibrado, né? A casinha no centro, tudo muito equilibrado, né? Que eu também gostei bastante. E depois eu fiz uma terceira foto, onde eu coloquei 2 terços para cima, e essa foto realmente não me agradou, porque a parte de cima é o céu, não tinha nada ali de detalhes no céu para ficar tão interessante, e o interessante mesmo eram as linhas, né, do corrimão. Então veja que nem sempre 2 terços para cima, 1 terço para... Enfim, depende muito do que você está fotografando. Como o assunto principal aqui era a parte de baixo, ficou muito mais interessante colocar 2 terços, né? Da parte de baixo e 1 terço com a parte de cima. E a foto, na verdade, que eu mais gostei foi essa outra foto, onde eu fechei um pouquinho mais o ângulo, né? Eu deixei, não estava tão aberto, onde eu usei 1 terço em cima, 2 terços embaixo, e eu achei que essas linhas ficaram bem, bem legais. Só que essa foto ficou uma foto sem as pessoas, né? Sem os trabalhadores. Então, pensando na questão do trabalho que eu estava fazendo, eu acho que a foto onde tinham os 2 trabalhadores ali, os 2 funcionários, ficou mais legal, né? Porque mostra ali pessoas, mas em questão de estética fotográfica e tal, eu gostei mais dessa aqui. Eu achei que, sei lá, ficou meio parecendo alguma coisa meio do diretor Wes Anderson, né? Dos filmes dele. Aqui mais uma foto para exemplificar, é uma foto noturna ali da paisagem que a gente tem do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Eu achei bastante interessante porque estava tendo uma queima
Eu acho que deve ser de uma plataforma de petróleo, né? E tava tendo uma queima lá no fundo, eu achei bem interessante essa foto. E aí eu fiz essa composição, né? 1/3 do céu com essa nuvem parecendo que tá pegando fogo, né? E 2/3 com a parte de baixo. E aí dentro da regra dos terços, existe o que a gente chama de pontos de ouro, né? O que acontece? Nas intersecções, né, das linhas, ela acaba criando 4 pontos. E ali é chamada de pontos de ouro. E aí o que acontece? Ali acaba formando as regiões onde a gente mais foca o olhar, né? Onde a gente mais tem facilidade de enxergar. Então, geralmente a gente coloca aquilo que a gente quer mostrar, né? Aquilo que é mais interessante. Então, pode ser o assunto principal, ou pode ser algum detalhe desse assunto principal. Você coloca em algum desses 4 pontos, porque é onde a pessoa mais vai olhar, onde vai mais chamar atenção. Nessa brincadeira, eu coloquei o olho ali do ganso, que é azul, e ficou no ponto de ouro, né? Então você acaba chamando a atenção ali. Então dentro da regra dos terços tem os pontos de ouro. Então você vai ver muitas fotos onde o assunto está deslocado para algum desses 4 pontos, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Então, ó, vou te mostrar aqui uma foto que eu fiz do Cristo Redentor, onde eu coloquei o Cristo ali no ponto de ouro. É o lugar onde o assunto mais importante que eu queria da minha foto, então eu coloquei ali. E aí, eu vou colocar do lado direito, no ponto superior aqui, ou no ponto superior ali, onde eu coloco? Vai depender muito da composição, né? Depender daquilo que você está fotografando. Se eu colocasse ele, o Cristo, no ponto aqui de baixo, o que ia acontecer? Ia ficar muita, né, nuvem e que não tem, né, muita informação, e ia perder toda a parte de baixo, né? Eu ia perder toda os raios de luz ali passando, né, na nuvem. Então, eu coloquei no ponto de ouro de cima, né, superior ali direito em cima, porque ia ficar, eu achei, né, que ia ficar muito mais interessante. Se a gente voltar naquela foto ali, ó, eu coloquei o sol também no ponto de ouro, né? Então, se a gente fizer as intersecções, ele tá mais ou menos ali na região, né, de um dos pontos de ouro, no ponto de ouro embaixo. Nessa foto aqui que eu fiz esse falcãozinho, eu coloquei ele no ponto de ouro aqui em cima, ao invés de deixar ele centralizado, né? Então eu coloquei ele no canto, a gente tem uma linha, né, dos galhos chamando a atenção, né, tipo guiando o olhar da pessoa até o ponto de ouro. E aí eu fiz essa foto e aí eu vi que tinha um outro numa outra parte da árvore, né? Acho que era numa outra árvore, na verdade. Só que essa árvore tinha menos folhas, eu achei que estava melhor, não estava chamando tanta atenção. Então eu fiz também ele no ponto de ouro, até porque ele estava olhando para cá, né, para a esquerda. Então eu coloquei ele posicionado para o lado direito, olhando para o lado esquerdo, né, para dar essa sensação de espaço, né, para ele olhar. E eu fiz depois uma na horizontal, usando essas linhas guias do galho, né, para atrair seu olhar até o falcãozinho, né? Em uma outra aula eu posso falar sobre também essas linhas guias, linhas diagonais, né? Então aqui também eu usei a cabeça dele ali, tá no ponto de ouro. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, se você nunca tinha ouvido falar de regra dos terços, que você comece a utilizar nas suas fotos, você vai perceber que acaba dando mais dinamismo, deixando mais interessante as suas fotos usando as regras dos terços. Comece a assistir filmes, né, séries, e perceber que é muito utilizada essa composição, porque realmente ela funciona, ela deixa a sua foto mais interessante. Espero que eu tenha te ajudado. Então, boas fotos e até o próximo vídeo.